Pegue comigo a palavra de Deus e vamos abrir no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo de número 4, verso 8. Você crê que Deus tem uma palavra para você? Crê? Abra o teu coração. Deus me deu uma palavra hoje para falar sobre um problema que tem atormentado milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas no mundo inteiro. E com essa quarentena que não acaba nunca, esse problema está cada vez mais frequente na vida de milhares de pessoas. Quem já sofria com esse problema agora está em crise. E até quem nunca teve antes esse problema, agora está vendo essa situação batendo a sua porta. Eu vou falar hoje sobre depressão. A depressão é esse mal que tem atormentado milhares de pessoas. Mas eu quero começar lendo aqui o Salmo 4, verso 8, porque esta palavra vai se cumprir na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Salmo de Davi está dizendo assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Vou ler de novo. E vai lendo e tomando posse. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora eu leio e você aí na sua casa repete. Sabe por que a gente pede para as pessoas repetirem? Porque quando você abre a sua boca e fala e libera a palavra, você está tomando posse do que ela diz. Então vamos lá, eu falo e você repete. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Agora fecha os teus olhos que eu vou orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai bendito, a Tua palavra foi lida e agora essa palavra será pregada. Então, meu Deus, eu quero Te pedir agora que o Senhor venha, que o Senhor tome o lugar do pregador. O homem não tem nada para falar, o homem não tem nada para dizer. Então vem agora Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie, ó Deus, a Tua palavra com poder, com unção, com autoridade. Que a Tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela agora vá e produza o fruto e o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Muito bem, essa palavra que nós vamos ministrar hoje, começando por esse texto sobre depressão, mas antes vamos meditar aqui nesse texto. O salmista Davi escreveu esse salmo num momento de angústia, no momento de profunda dificuldade para enfrentar os problemas da vida. E o que ele está dizendo? Que no meio dessa angústia toda, no meio dessa tempestade toda, dessa tribulação toda que ele estava vivendo, ele podia experimentar paz. Ele disse: em paz eu me deito e eu pego no sono. E por que eu me deito e eu pego no sono em paz, mesmo no meio de tantas dificuldades, mesmo no meio de tantas crises, mesmo no meio de tantos problemas? Ele diz: em paz eu me deito e pego no sono, porque o Senhor é quem me faz habitar em segurança. Quando a pessoa está no meio de uma dificuldade, de uma adversidade, de uma situação complicada na vida, um dos primeiros problemas que aparece é a dificuldade com o sono.
Porque o sono, ele está ligado ao seu estado emocional. Você pode perder o sono porque está ansioso com alguma coisa boa. Por exemplo, se no dia seguinte você vai para um lugar que você quer muito ir, é natural que na noite anterior você nem durma. Aí uma coisa boa, você está feliz por algo que vai acontecer. Mas há muitos casos em que a gente perde o sono por conta de problemas, por conta da preocupação. E quem nunca perdeu uma ou várias noites de sono por preocupação e por problemas? Tem gente me assistindo agora que quando olha no espelho já está até com uma aparência cansada, com olheiras profundas. Por quê? Porque você não dorme já tem muito tempo. Você fica lembrando dos boletos vencidos, das contas a pagar, do seu comércio parado, da sua loja fechada, enfim, da sua renda que diminuiu, e aí você não consegue descansar. Só que Deus me mandou pregar esta mensagem para você hoje, para te dizer que independentemente de qual seja o seu problema, independente de qual seja a sua preocupação, Deus vai trazer paz para o teu coração. Receba essa paz, a paz que vem de Jesus, a paz do príncipe da paz. João 14, 27 está escrito que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E qual que é a diferença da paz de Jesus para a paz do mundo? A paz do mundo, sabe qual é? É vestir de branco no dia 31 de dezembro e ficar cantando: esse ano quero paz no meu coração. É isso aí que o mundo fala. Só que na verdade, na realidade, está todo mundo em guerra, em conflitos. Conflitos por fora e conflitos por dentro. Aquele que tem a verdadeira paz do Senhor Jesus, a gente descansa no meio das diversidades. Até uma frase que está sendo dita por muita gente, volta e meia você vê alguém postar isso nas redes sociais, é que Jesus trabalhava tanto, durante o dia ele pregava, durante a noite ele orava, e aí as pessoas perguntam: e Jesus não descansava não? E ele descansava. Sabe quando que ele descansava? No meio das tempestades. Pode reparar que quando tinha uma tempestade, estava aquela coisa terrível acontecendo, Jesus estava lá descansando. Isso é paz. A paz que vem de Jesus, a paz que vem de Cristo, ela nos faz descansar mesmo em meio às terríveis adversidades da vida. Então vamos entrar aqui no nosso assunto. A depressão, o que é? O que é a depressão? Nós não podemos confundir depressão com tristeza, porque tristeza é um sentimento comum que qualquer pessoa tem. Assim como você pode estar alegre por alguma coisa, você pode estar triste por outra. Você pode estar alegre num dia e pode estar triste em outro. E é uma tristeza passageira. Você fica triste por causa de alguma coisa, mas logo passa. Então, sentimentos ocasionais de tristeza são normais para qualquer pessoa, mas a depressão não é uma tristeza comum. A depressão, se é que eu consigo aqui definir dessa maneira, é uma tristeza sem proporções, é uma coisa assim fora do controle. A depressão é um sentimento de tristeza tão profundo, é uma amargura tão profunda, que nada que você fale para aquela pessoa que está deprimida faz ela sair daquele estado de tristeza. Você pode chamar esta pessoa deprimida para ir ao lugar que todo mundo gostaria de ir, inclusive ela, mas diante daquele quadro depressivo, essa pessoa não se anima para nada, não tem ânimo para viver. Inclusive, um dos pensamentos que o depressivo mais tem são pensamentos que atentam contra a vida. E eu vou já passar para você aqui uma relação de sintomas, até para que você que está me assistindo possa fazer um autodiagnóstico, para ver se, quem sabe, você está com esses sintomas. Mas uma das coisas que o depressivo muito tem é
o desgosto pela vida, e até mesmo ele chega ao ponto de planejar, de arquitetar a própria morte. Para você entender a depressão, é importante você entender pelo menos um pouquinho do cérebro humano. Eu não sou neurocientista, não sou nenhum médico especialista nisso, mas eu vou tentar te explicar de uma forma simples para você entender. O cérebro humano é uma coisa muito complexa, então não vou tentar te explicar de forma muito profunda. Vou tentar te explicar de uma forma simples. O que é que causa depressão aqui, olha, no cérebro? Como é que o cérebro humano reage e descobre-se a esse quadro de depressão? O nosso cérebro tem neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São mensageiros químicos que nós temos no cérebro, e esses mensageiros, eles transmitem para o resto do corpo os sentimentos que nós estamos com ele. Dois neurotransmissores que nós temos no nosso cérebro são chamados de serotonina e norepinefrina. São nomes difíceis, eu até anotei aqui. Serotonina e norepinefrina. Esses dois neurotransmissores estão no teu cérebro, e quando esses neurotransmissores, que são esses mensageiros do cérebro, estão bem, estão sob controle, você tem as suas emoções equilibradas. Ou seja, você é uma pessoa normal. Quando alguma coisa legal acontece, você ri. Uma coisa engraçada acontece, você ri. Quando alguma coisa triste acontece, você fica triste também. Você tem reações diante das situações que você vive, que você vê, que você interage. Se você é o tipo de pessoa que ao receber uma notícia ruim, fica triste, ao receber uma boa notícia, fica alegre, ao ver uma reportagem comovente, você se emociona, quando você vê alguma coisa muito boa, você fica eufórico, isso significa que o teu cérebro está ok. Isso significa que os teus neurotransmissores estão agindo bem, porque as tuas emoções estão equilibradas. Mas quando esses neurotransmissores, especialmente a norepinefrina, está fora do compasso, está em desacordo com a normalidade, aí você mergulha nessa tristeza e não consegue mais sair. Aí há um descontrole neurológico, há um descontrole dos sentimentos e das emoções. Agora que você já entendeu isso, vamos para as causas da depressão. E já já eu vou entrar na palavra, eu estou te explicando aqui para você entender melhor. O que é que pode causar depressão? Há uma infinidade de coisas que podem causar depressão, mas eu vou citar algumas. Acontecimentos ou situações estressantes. Quando uma pessoa está submetida a situações estressantes por muito tempo, isso pode desenvolver um quadro de depressão. Por essa razão é que eu disse para você no início da mensagem que esse problema da depressão agora está pegando muita gente que não tinha antes. Porque nós estamos agora, estou pregando essa mensagem, hoje é dia 5 de julho, não sei que dia que você vai me assistir, porque a mensagem vai ficar aí para quem quiser ver depois. Mas hoje é dia 5 de julho. Olha, nós entramos em quarentena dia 20 de março. Tem mais de 100 dias que a nossa vida está fora do eixo. Tem mais de 100 dias que você que tem filhos, não vai para a escola teu filho. E você está com teu filho dentro de casa todo dia. Vai me dizer que isso não é estressante? Você que podia interagir, não pode mais interagir. Você não está podendo sequer pegar na mão das pessoas. Você não pode mais sair de casa como antes saía. Você não pode mais ir nos lugares que você ia.
Por exemplo, muita gente que quando estava estressado no final de semana, ia para o shopping espairecer, assistir um cinema, não é? Dar um passeio. Você não pode mais fazer isso. Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu passo uma semana atribulada, difícil, complicada, mas aí chega domingo, domingo eu vou para a igreja, aí eu me derramo na presença de Deus. Tem 100 dias que você não pode fazer isso. Então, coisas estressantes, e eu poderia dar aí o exemplo da quarentena, que é uma coisa extremamente estressante, isso pode desenvolver um quadro de depressão. O que pode causar depressão? Perdas. E quando eu falo agora de perdas, eu estou falando de perdas em vários aspectos. Você pode perder um parente. A pessoa morreu. A morte, ela é uma coisa que a gente nunca vai se acostumar. Você pode já ter perdido 1, 2, 3, 5, 10 parentes. Toda vez que morrer alguém, você vai sentir. A gente nunca está acostumado com a morte, essa é que é a verdade, a gente nunca vai se acostumar com ela. Mas existem mortes que acontecem repentinamente, mortes que acontecem de forma muito traumática, de mortes violentas, acidentais, enfim, todo o contexto em que a morte acontece, às vezes desenvolve um quadro de depressão nos familiares mais próximos. Tem gente que passou a ter depressão depois da morte do marido, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, do filho. É uma perda. Não apenas a perda no sentido da vida, mas no sentido material. Tem gente que se esforçou muito numa carreira e chegou num patamar e de repente perdeu aquele emprego. Aquilo ali pode fazer a pessoa desenvolver depressão. Perdeu um bem material que a pessoa gostava muito ou lutou muito para conquistar, isso pode desenvolver depressão. Então a depressão pode ser causada por estresse, a depressão pode ser causada por perdas, a depressão pode ser causada por doenças físicas. Você sabia que existem doenças físicas que desenvolvem, além da depressão em si é uma doença. Você tem que tratar a depressão como uma doença. Bota isso na tua cabeça. Depressão não é frescura, depressão não é moleza, depressão é uma doença. Coloca isso na tua cabeça. Só que muitas vezes a depressão, ela vem por causa de outras doenças. Vamos dar um exemplo. A pessoa teve uma doença, um AVC. Depois de um AVC, a pessoa não é mais a mesma. Depois que ela teve aquele AVC e passou a ter limitações, aquelas limitações que modificaram radicalmente a vida da pessoa, faz com que ela desenvolva um quadro de depressão. Às vezes o diabetes, às vezes o câncer. Existem doenças que causam muita dor na pessoa, dor física. A fibromialgia é uma delas, e outras doenças, e isso vai causar depressão. Quer saber outra causa da depressão? Problemas hormonais. Isso é cientificamente comprovado. A depressão também está ligada ao descontrole hormonal. Pessoas com problemas, por exemplo, na tireoide, que é um descontrole hormonal, isso também causa depressão. Grande maioria das pessoas com problema na tireoide tem depressão. Outro exemplo que eu vou lhe dar, o uso de drogas. Tomara que não seja esse o teu caso, mas é bom que você saiba. A grande maioria das pessoas que usam drogas, tanto as drogas lícitas como o álcool, como as drogas ilícitas, como o crack, a maconha, a cocaína, essas drogas lícitas e ilícitas, elas causam, além da dependência da droga, depressão. Por que a pessoa usuária de droga, ela gosta tanto daquilo? Porque quando ela está sob o efeito da droga, ela sente um alívio, vamos dizer assim, daquela tristeza profunda, mas é só passar a adrenalina causada pelos narcóticos, aí volta aquela vontade de morrer, volta aquela depressão, volta aquela angústia, volta aquela tristeza, aquele aperto na alma. E é óbvio, a doença da depressão
também pode ser causada por problemas espirituais. Também há origem espiritual na depressão? Claro. Por exemplo, existem pessoas que cometem pecados e não confessam esses pecados. A pessoa mantém esse pecado oculto. Está escrito na palavra: enquanto eu me calei, envelheceram-me os ossos. Enquanto a pessoa esconde o pecado, enquanto a pessoa varre a sujeira para debaixo do tapete, aquele sentimento de culpa que ela traz dentro dela, traz depressão também. Então eu não sei o que é que tem causado depressão na sua vida, mas todos esses sintomas que eu falei aqui podem desenvolver depressão. Então tome cuidado se você vive uma vida sob muito estresse. Tome cuidado se você sofre com doenças, se você teve perdas recentes. Tome cuidado, porque isso tudo pode desenvolver depressão. Não é garantido que você vai ter, mas você tem que considerar a possibilidade de ter. E no mundo que nós vivemos hoje, a grande maioria de nós corremos o risco, sim, de desenvolver depressão. Pastor, como é que eu vou saber que eu estou com depressão? Ora, quando você vai num médico, a primeira coisa que o médico faz é dialogar com o paciente, não é? O médico vai lá, sentar com você e te fazer perguntas. O que é que você sente, dona Maria? Aí a dona Maria fala: doutor, eu sinto um aperto assim, assim. Eu sinto uma coceira. Eu sinto uma fincada. Eu sinto isso ou aquilo. Aí o médico, diante dos sintomas, ele já tem na cabeça dele, pelo conhecimento clínico, uma ideia do que possa ser. Aí ele vai lá e faz um exame para confirmar a suspeita. Só que a doença geralmente é identificada pelos sintomas. E a depressão, como eu disse, é uma doença, e como doença ela tem sintomas. Então anote aí, você que está em casa, anote aí quais são os sintomas da depressão, para você saber se você já teve, ou se você tem, ou você está com alguém próximo a você com esses sintomas. Primeiro sintoma da depressão: sentimento persistente de tristeza. E como eu disse no início da mensagem, não é uma tristeza que vem e passa, é uma tristeza permanente. Sentimento persistente de tristeza, vazio, desesperança, pessimismo. Todos esses sentimentos são sintomas da depressão. Se você é o tipo de pessoa que vive triste, que não tem esperança na vida, que acha que está tudo perdido, que acha que está tudo acabado, que nada vai adiantar mesmo, você é aquela pessoa que não tem amor próprio, tome cuidado, porque esse é o sintoma número 1 de depressão. Segundo sintoma da depressão é a perda de interesse ou a perda do prazer por hobbies. O que é um hobby? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E quando a pessoa está caminhando para a depressão, ou ela já está deprimida, ela perde o prazer de fazer coisas que ela sempre gostou de fazer. Aquela pessoa que gosta, por exemplo, do futebol, gosta de jogar uma bolinha com os amigos. Essa pessoa, quando ela está com sintomas da depressão, você vai chamar ela para bater uma bolinha, ela vai dizer que não. Tem gente que gosta muito de um passeio no shopping, gosta muito, acha aquele programa assim máximo. Você chama a pessoa para ir no shopping, se oferece até para pagar o lanche, para pagar a entrada no cinema, ela diz que não. Você pode desconfiar, uma coisa está errada. O que essa pessoa ama fazer? Ama viajar. Aí você fala: vamos dar uma viajada? Vamos viajar? Não estou afim. E agora deixa eu falar só com os casados. Quem não é casado, tampe os ouvidos. É casado, chama para o sexo e a pessoa não quer, nunca quer, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Aí tem, hein?
Sintoma da depressão. Coisas que a pessoa aprecia, ela perde o interesse. Além da tristeza profunda, a perda de interesse por coisas que antigamente a pessoa gostava. Terceiro sintoma da depressão, e aí a coisa começa a ficar antagônica. A pessoa tanto pode pender para um lado, como para o outro. Há casos em que a pessoa deprimida acorda muito cedo. E por que ela acorda muito cedo? Porque o sono some. Aí a pessoa acorda muito cedo. Não é que ela acorda muito cedo porque ela tinha algo importante a fazer. Acorda muito cedo porque o sono vai embora. E ela fica lá andando pela casa, 5 horas da manhã sem ter o que fazer. Fica lá, liga a televisão e fica lá vendo a notícia de quem morreu de madrugada. Há casos em que o sintoma da depressão é esse, a pessoa acorda muito cedo. E há sintomas em que a pessoa dorme demais. É o contrário. Dá 10 da manhã, a pessoa está dormindo, 10:30 da manhã, a pessoa dormindo, 11 da manhã, a pessoa dormindo. Você vai lá para ver se você está vivo mesmo, se está respirando, está vivo, mas está dormindo. Meio-dia a pessoa acorda ainda, está ali. Mas por que você não acordou mais cedo? O dia já foi todo embora. Acordar para quê? Levantar para quê? Sintomas da depressão. Sintoma da depressão: a pessoa perde o apetite. Tem gente que come como um leão, mas quando está sob um estado de depressão, a pessoa perde o apetite. Não é porque a comida não está boa, não, é porque ela perdeu o apetite. Não está interessada mais na comida. Você pode chamá-la para um banquete e ela não quer. E há os casos extremos, é o que eu lhe digo, a pessoa pode pender para um extremo ou para outro. Tem gente que perde o apetite e tem gente que come demais. Tanto é que há casos de pessoas deprimidas que ficam acima do peso, e há pessoas deprimidas que emagrecem demais. Por quê? Porque é um sintoma. Outro sintoma da depressão é a morosidade, é a prostração, é a falta de energia. A pessoa não tem pique para nada. No caso da mulher, às vezes a mulher que fica em casa, sempre foi aquela mulher ativa, sabe? Aquela mulher que bota para quebrar, que limpa e arruma e organiza e deixa tudo bonitinho em casa. Você olha para ela, ela está ali, procurando uma parede para se escorar o tempo todo, não faz mais nada. Aquela morosidade, aquela prostração. Levanta da cama para deitar no sofá, levanta do sofá para deitar na rede. Esse comportamento não é normal. E não é preguiça, não é que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não quer nada com a vida. Isso é um sintoma, isso tem que ser visto e tratado como uma doença. Que é outro sintoma da depressão? Lhe dou: irritabilidade. A pessoa deprimida, ela se irrita facilmente. É claro que tem coisas do dia a dia que irritam mesmo, qualquer um. Ninguém tem sangue de barata correndo nas veias, tem coisas que irritam qualquer um. Só que há pessoas que, quando estão sob sintomas da depressão, caminhando para a depressão ou já deprimidas, elas se irritam com o simples som da voz do marido, o simples som da voz da mulher, o simples som da voz dos filhos. Acendeu a luz, irrita, apaga, irrita, entra, irrita, tudo que faz, a pessoa irrita ela está com os nervos à flor da pele, super irritada, inquieta. Então vai tomando nota aí, será que você não está com sintomas da depressão? Você que nunca parou para pensar, você que nunca parou para refletir sobre isso. E eu quero falar até com um pouco mais de cautela sobre isso. Mas há um sintoma da depressão muito grave. Pessoas que estão com depressão sabem disso. Tem gente me assistindo agora que luta contra a depressão e sabe do que eu estou falando. A ideia do suicídio está presente na mente de quase todas as pessoas com depressão. É claro que isso não é o tipo de coisa que as pessoas têm orgulho de dizer. Tem gente que vai morrer e levar esse segredo para a sepultura.
Já tem outras pessoas que confessam isso. Mas a grande maioria das pessoas que lutam contra a depressão sentem vontade de tirar a própria vida. E é um pensamento absurdo? É. Alguém quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Só que a pessoa deprimida, ela muitas vezes se pega pensando em suicídio. A pessoa está andando numa avenida movimentada como essa que eu estou aqui agora, e a pessoa fica vendo os carros e ônibus, os caminhões passando, e fica pensando, por que eu não me jogo na frente de um carro desse? A pessoa às vezes está dentro de casa, fica pensando, arquitetando, por que eu faço isso? Por que eu não pego esse monte de remédio e tomo? Por que eu não me corto? Por que eu não provoco um acidente? Por que eu não me jogo aqui do tal andar? A pessoa fica pensando em suicídio. Isso é sintoma da depressão. Se você está sofrendo com isso, em nome de Jesus, reaja. Você não pode se entregar a esse mal. Com a ajuda de Deus você vai superar essa depressão. Eu declaro isso para a tua vida. Você não vai se perder. A tua vida não vai ser tragada por esse mal, não, em nome de Jesus. Que é outro sintoma da depressão: dificuldades de tomar decisões, dificuldades de concentração. Por exemplo, a pessoa estuda. A pessoa que tem depressão, ela vai mal nos estudos. Por quê? Porque ela não consegue se concentrar. Ela vai assistir uma aula da faculdade, da escola, ela não consegue se concentrar. Mesmo agora que as aulas estão sendo online, e a pessoa de uma certa forma, ela fica mais à vontade, ela está em casa. Ela pode ali deitar na sua própria cama e ficar ali só assistindo pelo computador. Mas mesmo num ambiente mais aconchegante que é o de casa, a pessoa não consegue se concentrar de maneira nenhuma, a cabeça dela viaja. Outro sintoma da depressão muito frequente é o choro. O choro para uma pessoa que está deprimida é praticamente diário. Diário. Pergunte a uma pessoa deprimida: qual foi a última vez que você se pegou chorando? E é bem provável que ela vai dizer: nessa última meia hora eu acho que não. Pessoa deprimida, ela chora todo dia. Chora de manhã, de tarde, de noite, acorda de madrugada com vontade de chorar. É um choro frequente. A pessoa com depressão, outro sintoma, ela tem a sua mente desordenada. Os pensamentos de uma pessoa deprimida são pensamentos bagunçados. A pessoa não consegue botar a cabeça em ordem, não consegue botar a cabeça no lugar. Os pensamentos estão em constante desordem. Então, tudo isso que eu falei para você são sintomas de depressão que você pode pesquisar na internet, que você pode perguntar a um psicólogo: doutor, quais são os sintomas da depressão mais comuns? E ele vai te passar tudo isso. Aí você diz: pastor, eu, diante do que eu estou ouvindo até aqui, chego à conclusão de que eu estou deprimido. Estou deprimido, pastor. Não quero reconhecer isso, mas diante dos fatos não há argumentos. Eu estou com depressão. O que é que eu faço agora? Me diga. O que eu faço, pelo amor de Deus? Eu não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas eu não tenho obrigação de pregar o que você quer ouvir. Tenho que pregar o que a palavra de Deus me manda pregar. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então o que Jesus quis dizer com essa frase? Que quem está doente precisa de quê? De médico. Quem está doente precisa de médico. Quem falou isso aí foi Jesus. Então responda para mim aí na sua casa: quando a pessoa ela está com um problema cardíaco, ela procura quem? O cardiologista. Quando a pessoa está com um problema, vamos dar um exemplo aqui, um problema em um membro, um braço, uma perna, o que ela procura? O ortopedista. Quando a pessoa está com um problema, no caso de visão, o que a pessoa procura? O oftalmologista. Alguém tem algum problema com isso?
Não, né? Todas as vezes que alguém, pode ser um cristão cheio do Espírito Santo, tiver um problema de vista, não estou enxergando legal, a vista está embaralhada, o que eu preciso fazer? Procurar um médico. Aí a pessoa vai no oftalmologista. A pessoa tem problemas cardíacos, o que ela faz? Procura um médico. A pessoa está com câncer, o que ela procura? Um oncologista, um médico. E por que quando as pessoas estão com depressão, que é uma doença emocional ligada à alma, por que as pessoas têm tanta dificuldade de admitir isso e procurar um médico? Porque a doença é uma depressão, a depressão, melhor dizendo, é uma doença, depressão é uma doença, e tem tratamento, e tem médico, e tem especialista para tratar isso. Está aí os psicólogos, para você conversar, entender. Tem os psiquiatras que podem te ajudar com medicamentos apropriados, mas as pessoas preferem sofrer silenciosamente por preconceito, porque não admitem. Então quer dizer que você prefere morrer com depressão? Você prefere continuar deprimido até chegar ao ponto de cometer o suicídio, porque pensar em morrer você já pensa, você ainda não fez, mas você pensa. E você acha que psiquiatra é médico de doido, né? É isso que passa na cabeça da maioria das pessoas. Psiquiatra é médico de doido. Deus me livre que eu vou num lugar desse. Estou fora. Morro, mas não vou lá. Pois é. Se você quer sair da depressão, se você quer vencer a depressão, a primeira coisa que você tem que fazer, número 1, admita que está deprimido. Essa é a primeira coisa. Enquanto você não reconhecer, puxa, eu preciso de ajuda. Olha, isso tudo que eu estou sentindo é sintoma de depressão. Então, antes que a coisa piore, eu vou procurar um especialista, eu vou procurar. Assim como quando eu tenho um problema de vista, eu procuro um médico especialista. Tenho um problema de estômago, eu procuro um médico especialista. Tenho um problema de qualquer outra coisa, eu procuro um médico. Por que eu não vou procurar agora? Então, eu te aconselho. Está cheio de psicólogos bons, servos e servas de Deus, psicanalistas, psiquiatras, que podem te ajudar. Você tem 2 caminhos para escolher: ou você morre com esse mal sem ajuda, ou então você pede ajuda e você tem mais chances de vencer. Segunda coisa, para você vencer a depressão, e agora eu vou para a palavra de Deus, que essa é a minha área, né? Porque eu não entendo de psiquiatria, eu não entendo de psicologia, o que eu entendo é da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Para vencer a depressão, primeiro você admite que está deprimido. Admitir que estou deprimido, segunda coisa que eu tenho que fazer é o quê? É filtrar os pensamentos. Você não pode deixar que a sua mente se torne a lata de lixo do diabo, onde o diabo joga tudo que não presta. Você tem que filtrar os pensamentos, e Deus vai te ajudar a fazer isso. Olha aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então o que eu vou ocupar a minha mente? Com pensamentos suicidas? Com pensamentos de tristeza? Eu vou ficar com a minha cabeça dizendo que está tudo perdido, que está tudo acabado, que não tem mais jeito? Não! Eu vou ocupar a minha mente com pensamentos de esperança. Eu vou encher a minha mente de pensamentos bons. É o que a palavra diz. Ocupe a tua mente com aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável. Quer ver outro texto da palavra de Deus aqui? Lamentações, capítulo 3. Eu estou aqui com a Bíblia na versão revista e corrigida.
Mas eu gosto mesmo de ler esse versículo na versão atualizada. Eu vou até pedir para a minha equipe colocar esse versículo na versão atualizada, porque na versão atualizada diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou ler aqui na corrigida, Lamentações capítulo 3, versículo 19 ao 21, que diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. E como diz a versão atualizada, o que eu vou trazer à memória? Aquilo que me traz esperança. Você está no meio de uma quarentena, o mundo enfrentando uma pandemia, não tem vacina, todo dia morrendo gente aos milhares. Você vai ficar fazendo o quê para te ajudar a superar isso? Você vai assistir todo dia o jornal para contabilizar o número de mortos? É isso que você vai fazer? Você vai ficar entrando lá no site do Ministério da Saúde, inclusive o Ministério da Saúde foi muito criticado por isso, mas o Brasil está sendo um dos poucos países do mundo que inverteu a forma de dar a notícia, porque o mundo inteiro estava dando a notícia de quantos morreram e omitindo quantos estão se recuperando. O Brasil entendeu que tinha que fazer o contrário, e está sendo até criticado por isso. Por quê? Porque não dá esperança para ninguém. Jornais brasileiros de grande audiência, o jornalista já começava dizendo: boa noite, hoje morreram tantos e tantos e tantos e tantos. Meu amigo, aquilo ali acaba com o ânimo de qualquer um, acaba com a vontade de viver de qualquer um. Então você vai trazer à memória o quê? O que te traz tristeza? O que te traz angústia? Não, filtra os teus pensamentos, traz à tua memória o que te traz esperança. Pastor, mas como é que eu faço para dominar os meus pensamentos? É simples, ninguém consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Sempre que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Experimenta aí pensar agora em duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Pensamento ruim veio, rejeita ele em nome de Jesus e ocupa o teu pensamento com aquilo que te traz esperança. Quer saber como superar, como vencer a depressão? Não acumule o lixo na alma. Não acumule o lixo. Você está aí na sua casa agora, imagino eu, ou talvez você esteja em outro lugar, mas pensa aí na sua casa. Todos os dias na sua casa você produz o quê? Lixo. Todos os dias na sua casa você produz lixo. É ou não é? E eu imagino que lá na sua casa você tem um quartinho separado exclusivamente para guardar o lixo. É isso? Tem? Aí na tua casa tem um cômodo para guardar o lixo? Claro que não, né? O que você faz com o lixo? Você se livra dele todos os dias. Todos os dias. Você se mora num apartamento, um canto lá do apartamento, que lá do prédio, que você tira o lixo do seu apartamento e leva até aquele corredor, onde os funcionários do prédio vão lá e recolhem o restante. Se você mora numa casa, do lado de fora da sua casa tem uma lixeira. Você pega aquele saco, embala o lixo, coloca lá na lixeira, o caminhão passa e leva embora. Não importa como é que é a tua casa, de que jeito é que você descarta o lixo, mas todo mundo bota o lixo para fora. Então, se você quer vencer a depressão, você precisa entender que o lixo emocional tem que ser posto para fora. Você não pode acumular o lixo. Imagine você, se você ficasse 7 dias sem colocar o lixo para fora na sua casa. Imagina, o lixo da cozinha que você tira todo dia, o lixo do banheiro que você tira todo dia. Imagine se você ficasse 7 dias acumulando aquele lixo
dentro de casa. Consegue imaginar o mau cheiro? Consegue imaginar as moscas, as larvas de lixo que iam se formar lá na sua casa? Dá nojo só de pensar, não é? Pois deixa eu te dizer que tem gente que está acumulando lixo na alma há semanas, há meses, há anos. Quanto tempo faz que você não põe o lixo para fora? Olha o que a palavra de Deus diz, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Isso é de Deus para a tua vida, leia e tome posse. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A pessoa está se privando, não é que alguém está privando ela, é ela que está se privando de viver a graça de Deus, o favor de Deus. E ao invés de receber a graça de Deus, ela está dando lugar para uma raiz de amargura brotar. Pastor, me mostra na palavra alguém que venceu a depressão. É para já. Vamos comigo no Salmo 42. Porque a depressão é chamada de um mal do século, não é? O mal do século 20, 21. Mas, se a gente for olhar, é claro que não tinha esse nome, mas a depressão é um problema mais antigo do que você imagina. No Salmo 42, olha o que o salmista está relatando. Versículo 3, Salmo 42, verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Eu disse para você quais são os sintomas da depressão, e um deles é o choro constante. E o salmista está dizendo: as minhas lágrimas me servem de mantimento. Chorava muito e não comia, está vendo? Servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Desesperança. Versículo 4: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e com louvor, e com a multidão que festejava. Aí olha como é que o salmista fez para superar a depressão. Ele fez um mergulho dentro de si mesmo. E o que é que os psicólogos fazem? Tem gente que despreza essa função, mas ela é importante. Tem gente que diz assim: eu vou lá no psicólogo para quê? Ele não vai passar remédio para mim? Porque as pessoas acham que tudo é tratamento médico, tudo é remédio. Na verdade não é tão assim não. O que o psicólogo vai fazer com você? Ele vai te ajudar a fazer um mergulho dentro de si mesmo, para entender as suas razões, para entender as suas dores. O salmista vai enfrentar a depressão fazendo esse mergulho dentro de si mesmo. Versículo 5, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que ele está falando? Com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Receba isso, eu profetizo sobre a tua vida. Você que está chorando, você que está deprimido, você que está angustiado,
angustiado, você que está desesperançado, achando que está tudo acabado, espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus, porque você ainda vai louvar o nome do Senhor, você ainda vai engrandecer o nome do Senhor, porque grandes coisas Deus ainda vai fazer esse ano na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia! Receba essa palavra. Você ainda vai louvar a Deus, você ainda vai glorificar a Deus muito por essa vitória. Quer saber como superar a depressão? Como tratar a depressão? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E aí eu vou mostrar para você, meu querido, minha querida, que não tem aquele que diga: me respeita que eu sou homem de Deus, e comigo não tem essa de depressão não. Me respeita que eu sou mulher de Deus, eu não vou passar por isso não. Eu vou lhe provar, na palavra de Deus, que não tem esse ou essa que seja tão de Deus, que esteja imune a passar pela depressão. Quando a gente tem que escolher um nome na Bíblia para representar os profetas, quem é que a gente lembra? Elias. Elias é o representante dos profetas, era aquele camarada que orava e dizia assim: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora, quer ver? Descia fogo. Não, se eu sou homem de Deus, não chove mais, 3 anos e meio de seca. Se eu sou homem de Deus, então a chuva vai cair hoje, desabava o mundo em água. Elias era o homem que todo mundo sabia que tinha uma conexão com Deus, assim, uma coisa fora do comum. Só que mesmo sendo esse grande homem de Deus, ele passou por um momento de depressão. E a Bíblia não esconde isso. Se Deus quisesse que você achasse que tinha que ser um super-herói da fé, Deus tinha escondido esse momento da vida de Elias. Deus ia dizer assim: não pega bem o pessoal ler isso aqui na Bíblia, né? Porque eles vão ficar achando que também vão passar por isso. Vamos esconder esse capítulo, não vamos contar para ninguém não. Só que está na palavra. Por que está na palavra? Porque Deus quer que você saiba que mesmo você sendo um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, você corre o risco sim de sofrer a depressão. Agora, não é porque você está sofrendo com a depressão que você tem que ser vencido por ela. Você vai enfrentar, mas vai vencer em nome de Jesus. Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vou ler a partir do verso 4. E aí você que já conhece os sintomas da depressão, vai pegando aí, vai pegando, olha. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. O que fez Elias? Andou um dia inteiro para ficar longe de tudo e de todos. Não é sintoma de depressão isso? O deprimido, ele gosta de ficar no meio dos outros? Ele quer fazer parte da comunhão? Ele quer estar perto de alguém? Não. O deprimido, ele se fecha no seu mundo e não quer que ninguém entre, não quer que ninguém faça parte. É o que Elias está fazendo. Caminhou por meio de um deserto um dia inteiro, assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Eu disse para você que o deprimido pensa em morrer. Elias está pensando em morrer e está dizendo aqui: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pastor, por que Elias está tão deprimido? Frustração. Frustração. Como pode, pastor? Que frustração, o camarada orava e o fogo do céu descia, como é que ele pode estar frustrado? Pois é exatamente isso. Ele era um homem que orava e fogo do céu descia, ele orava e não chovia, ele orava e voltava a chover, ele derrotou 850 falsos profetas e ele sozinho. Só que mesmo com tudo isso, ele não conseguiu botar na cabeça de Acabe e Jezabel que só o Senhor é Deus. Então ele estava muito mal por isso, ele estava muito frustrado.
Ele esperava que diante daquele sinal dos profetas de Baal, o Acabe ia se consertar com Deus. Ele esperava que a Jezabel ia dizer: realmente o Deus de Elias é maior do que o Deus que eu sirvo. Então, Elias, deixa o povo servir a Deus. Era isso que ele estava esperando. Mas foi isso que aconteceu? Quando Jezabel ficou sabendo do que aconteceu com os profetas de Baal, ela mandou um recado dizendo: eu vou te matar igual você matou meus profetas. Então, às vezes, amados, a pessoa ela é tomada de depressão. Por quê? Porque ela criou uma expectativa em torno de algo que ela esperava que fosse acontecer e não aconteceu. Tem gente me assistindo agora que criou uma expectativa em torno de um relacionamento e esse relacionamento não foi o que você esperava. Tem gente que tentou um negócio próprio achando que ia dar certo e faliu. Tem gente que fez algo, sabe, achando que aquilo ali ia ser maravilhoso e foi ruim para você. E essa depressão está fazendo você ficar, essa frustração está fazendo você ficar deprimido. Como é que Deus tirou Elias dessa fossa, dessa depressão? Vamos ver, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus vai fazer um tratamento agora para a cura da depressão. E o tratamento começa com o quê? Alimentação. Curioso, não é? Não é interessante? O anjo foi mandado por Deus até Elias no meio do deserto. E o que o anjo fala para Elias? Come. Você precisa comer. Você precisa se alimentar. E ele não só falou, não, ele trouxe a comida. Ele trouxe a comida pronta. E o Elias comeu. Depois que o Elias comeu, olha aqui o versículo 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Depois de alimentar o Elias, o que Deus está proporcionando para Elias? Descanso. O anjo não falou nada quando Elias deitou. Elias comeu e deitou. Quanto tempo ele descansou? Não sei. O que eu sei é que o anjo ficou lá, deixou ele descansar. Então o que você e eu precisamos às vezes? O que é o remédio número 1 que você precisa? Alimentação, descanso. Tem gente que está vivendo uma vida tão louca, tão frenética, que nem alimentação direito você está tendo. Nem isso você está fazendo, nem se alimentar direito. Às vezes você está precisando de um cuidado maior com a alimentação, está precisando de um cuidado de descanso. Elias deitou ali, dormiu, e o anjo deixou ele ali descansar. Só que depois que ele descansou, o anjo de Deus vai dizer o seguinte, versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O que Deus está mandando Elias fazer agora, através desse anjo? Continuar a caminhada. Elias estava achando que estava tudo acabado, que estava tudo perdido, que não adiantava mais fazer nada. Só que Deus mandou o recado para ele dizendo: a tua caminhada não acaba aqui, a tua caminhada é longa. Eu quero que você entenda que o pastor é o anjo da igreja. Você muito provavelmente vai viver a vida inteira e nunca vai ver um anjo, mas você está tendo a oportunidade de ver o anjo da igreja, que sou eu, pregando essa palavra de Deus para você, para te dizer que a tua jornada não acabou, a tua caminhada não acabou, tem muito para você percorrer. E se você acha que esse ano já era, se você acha que esse ano já está acabado, que esse ano já está perdido, fique sabendo que ainda tem muita caminhada pela frente, ainda tem muita jornada pela frente. Só que nessa jornada você não vai sozinho, o Deus Todo-Poderoso vai na sua frente, guiando os teus passos nos seus caminhos, para que as suas pegadas não vacilem. Sabe o que mais Deus fez por Elias? Para ele superar a depressão? E aqui é uma parte que eu gosto muito. Versículo 19.
Primeiro, Deus deu alimentação, deu descanso, deu um incentivo para ele continuar a caminhada. E em quarto lugar, Deus colocou alguém do lado dele para caminhar com ele. Veja aí, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Qual foi a maior reclamação de Elias? Ah, Deus, eu não aguento mais não, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Olha os profetas de Baal quantos eram. Olha só quanta gente, eu sozinho na caminhada. O que Deus fez? Ah, o problema é esse, Vou colocar alguém do seu lado. Se você está deprimido porque está sozinho, está se sentindo sozinho, porque às vezes a pessoa não está de fato sozinha, ela que se sente assim, ela não percebe quem Deus colocou à volta dela. Mas se esse era o teu problema, Deus vai colocar alguém no seu caminho. Deus vai colocar. Seja um companheiro, uma companheira no aspecto amoroso, seja uma pessoa que vai guerrear em oração com você, seja um pastor que vai interceder pela tua vida. Se você estava se sentindo sozinho, isso tinha colocado você num estado de depressão, Deus está colocando alguém do teu lado para caminhar com você. E existe alguém que já está do seu lado, ainda que você não veja. Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus é o seu aliado, é o seu companheiro, é aquele que caminha do seu lado, te dando forças para seguir em frente. Eu quero fazer uma oração agora, por você que se sente deprimido, e essa palavra falou com você. Eu não sei quem é você, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu acredito que Deus falou com você através dessa mensagem. Então eu quero orar por você agora. E quero orar por você que está me assistindo e até hoje não entregou a vida a Jesus, ainda não recebeu a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador. Você quer entregar a vida a Jesus? Quer receber a Cristo como teu Salvador? Levante a sua mão aí onde você está. Eu não vou ver tua mão erguida, mas não tem problema, não é para mim que você está levantando a mão, é para Jesus. Então aí onde você está, levante a mão e diga: eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Você que está afastado da casa do Pai, quer se reconciliar, levante a mão. Você que diz assim: pastor, eu estava na igreja, mas eu confesso que essa quarentena aí me esfriou, essa quarentena aí me jogou no chão, eu estou fraco espiritualmente. Eu quero me fortalecer na fé. Vou orar agora. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui, porque eu quero que você que está em casa entregando a vida a Jesus, faça a mesma coisa agora. Põe a mão sobre o coração. Feche os olhos. Repita comigo essa oração, você que está em casa, entregando a vida a Jesus, voltando para Jesus. Repita comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me dê forças para seguir em frente na caminhada contigo até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, essas pessoas ouviram a tua palavra e entenderam, ó Pai, que nunca vão conseguir vencer a menos que o Senhor esteja com elas. Então esse que está entregando a vida ao Senhor, recebe agora, Pai, esse filho, essa filha, essa pessoa que nunca esteve na tua presença, mas a partir de agora quer estar. Esta pessoa que já esteve na tua presença, mas se afastou, recebe esse filho pródigo de volta, esta filha pródiga, receba novamente. Eu oro, meu Deus, para que esse nome seja escrito no livro da vida. Eu oro por esta pessoa, meu Pai,
esta pessoa que está se sentindo tão fraca espiritualmente, tanto tempo sem poder vir na igreja, e isso fez a fé, o ânimo, a comunhão desta pessoa esfriar. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha aquecer a chama do teu espírito. Acende a chama, ó Pai, a chama que se apagou, acenda outra vez. Encha esta pessoa com a tua glória, enche esta pessoa com o teu Santo Espírito, meu Deus. E agora eu oro por esta pessoa que está enfrentando um quadro de depressão, esta pessoa, meu Deus, que sente uma tristeza profunda, esta pessoa que sente vontade de morrer, de sumir, de desaparecer, essa pessoa que já perdeu o gosto pela vida, e essa palavra falou profundamente com ele e com ela. Eu não sei, meu Deus, o que é que causou essa depressão. Eu não sei, meu Deus, o que ocasionou esse quadro depressivo. Eu não sei, meu Deus, em que nível de depressão essa pessoa se encontra, há quanto tempo ela luta contra a depressão. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que essa depressão vai embora, que essa tristeza vai embora, que essa angústia vai embora, que essa vontade de morrer, sumir, desaparecer vai embora. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba o tratamento que vem do Espírito Santo. Levante as suas mãos aí onde você está. Receba refrigério para a sua alma batida, cansada. Receba renovo, receba alegria que vem do Espírito Santo.